hipnose é quando você coloca uma sugestão no subconsciente do sujeito. Basicamente é isso. Porém, o caminho para isso tem várias vertentes. Na hipnose tradicional, você coloca a pessoa no chamado transe hipnótico, que é um estado alterado de consciência, acompanhado de um traçado eletroencefalográfico específico, e aí você fala e a pessoa apreende isso. Isso vai para o subconsciente, porque o consciente dela está adormecido. Quando ela acorda do transe, ela tem essa sugestão que foi implantada lá dentro. Por que a hipnose funciona tão bem? Bom, antes de dizer se funciona tão bem, ela funciona com todas as pessoas? Possivelmente sim, mas ela tem gradações. As gradações dependem do tipo de suscetibilidade que a pessoa tem. Tem pessoas que têm uma grande suscetibilidade, no caso do transe. E tem pessoas que têm uma grande suscetibilidade no caso das sugestões hipnóticas. Então, você vai trabalhar com essas duas variáveis. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de entrar em transe, mas não aceitam facilmente a sugestão. Tem pessoas que têm mais dificuldade para entrar no transe, mas aceitam a sugestão muito facilmente. Com relação ao transe, seria uma predisposição de natureza genética ou neurológica. Com relação à suscetibilidade à sugestão, isso depende de quanto você conhece a si mesmo, né? Qual o seu nível de autocrítica. Pessoas que têm uma autocrítica muito grande, elas reagem contra. Porque como é que funciona a sugestão pós-hipnótica? Quando eu digo para você, pare de fumar, automaticamente a pessoa diz, é fácil falar. Você não está no meu lugar ou coisa parecida. Nós costumamos nos defender de tudo que vem de fora para dentro. Então, mecanismo de defesa. Seja sugestão, conselho, não importa, crítica. Nós não gostamos de crítica, nós não gostamos de sugestões e nós costumamos, assim, reagir negativamente. Mesmo que a pessoa que dê a sugestão seja alguém que a gente respeite. É claro que quanto maior relacionamento você tem, mais aceitável, porém, nunca é fácil ou simples. Porém, as pessoas que não têm o hábito da autocrítica não costumam controlar ou monitorar os seus impulsos internos. Então você está de dieta e tem vontade de comer um doce. O que acontece uma parte das vezes? Você cede ao impulso. E isso é o natural. As pessoas nem pensam nisso. Por exemplo, você decidiu parar de roer as unhas. Distrai. Você não costuma monitorar esses impulsos externos. Muito menos criticá-los. Tipo, por que eu estou com vontade de fazer isso? Ou por que eu quero fazer isso? Você simplesmente não faz. Então tem pessoas cuja autocrítica é tão insignificante que ela simplesmente cede a qualquer impulso, mesmo que seja homicida. São os borderlines. Então, você zangou, não controla. Então, essas pessoas são ainda mais suscetíveis da hipnose do que as outras. Bom, sabendo disso, quando você coloca uma sugestão pós-hipnótica no subconsciente, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O que acontece? É a mesma sugestão, eu digo, pare de fumar. Aí você responde, é fácil falar. Mas quando eu coloco no seu subconsciente uma vontade de parar de fumar, vou parar de fumar, não fumo mais. De agora em diante eu não... Vem muito forte. E mais ou menos como aquele vontade de comer um doce. Então ela é 100 ou 500 vezes mais potente do que uma sugestão qualquer, um conselho bem dito, bem racional, um argumento, etc. Como nós dissemos anteriormente, a hipnose é quando você coloca uma sugestão no subconsciente do sujeito. Existem várias técnicas para fazer isso. Na hipnose clássica, você coloca a pessoa no estado alterado de consciência que é chamado transe. Então ela parece estar adormecida. Mas você também pode colocar a sugestão usando outras técnicas. Então o nome seria meta-hipnose, né? Nos CDs de meta-hipnose, por exemplo, se usa a técnica da propaganda subliminar. A propaganda subliminar, ela usa uma falha na nossa percepção para colocar as sugestões. Por exemplo, num filme, a gente vê as imagens em movimento, mas o filme, na verdade, é uma série de fotogramas.
Então, imagine que você tem 30 fotos e a cada 30 quadros você coloca uma frase. Quero beber Coca-Cola ou quero comer pipoca, uma coisa parecida. Então, quando o filme passar, você não vai ler beba Coca-Cola. Você não vai perceber que essa frase está lá. Então, se você colocar a cada 30 quadros no filme todinho de 1h30, milhares de vezes essa frase vai estar piscando na sua mente. Então, o seu inconsciente começa a beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Quando você termina o filme, em nenhum momento você ouviu beba Coca-Cola, ouviu beba Coca-Cola. Estou com uma vontade de tomar Coca-Cola. E mesmo que eu não goste de Coca-Cola, me deu vontade. O que é que acontece normalmente com o impulso interno? Você não critica de onde está vindo isso. Você vai e toma. Existem pessoas que não vão fazer? Sim, existem pessoas que não vão fazer. Como eu falei, aquela que tem aquela autoestima, eu nem gosto de Coca-Cola, sabe? Não sei de onde está vindo isso. Mas poucas pessoas vão notar que uma coisa alienígena está surgindo como um impulso. A maior parte das pessoas cede automaticamente, ela nem pensa nada. Alguns não pensam nem que não gosta de Coca-Cola, vai lá e toma. Esse é o efeito que a hipnose costuma ter. Então esse é um fenômeno de hipnose. Só que não é a hipnose clássica, porque você não está em transe, estava assistindo um filme. O nome disso é propaganda subliminar. Você pode usar ela auditiva. Por exemplo, o CD de meta-hipnose, ele usa a técnica da propaganda subliminar por vias auditivas. Então, por isso você tem que ter um fone de ouvido estéreo e os sons vão entrar separadamente no ouvido direito e no ouvido esquerdo. Qual o objetivo? Sobrecarregar o seu consciente. Então alguém começa a contar uma história do lado direito e outra pessoa começa a contar uma história do lado esquerdo. Qual que você vai prestar atenção? Qual que você vai prestar atenção? Ah, vou no direito, só que aí eles trocam de lugar. O que acontece? É uma sobrecarga sensorial. Mas quando eles estão mudando de lugar, então isso é uma gravação especial, né? Em que você tem a sensação tridimensional do som. Quando eles estão fazendo essas mudanças, você não percebe, mas existem frases que aparecem. Por exemplo, beba Coca-Cola. Um exemplo. Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Então, quando terminar as histórias todas serem contadas, tô com vontade de beber Coca-Cola? É exatamente a mesma que você usou visualmente. Tá? Então, visual, auditiva, você consegue colocar sugestões pós-hipnóticas. Qualquer sugestão? Não. A meta-hipnose tem limitações, então você precisa de sugestões simples, assim, fácil entendimento, nada muito complicado. A hipnose clássica tem um alcance maior, você pode trabalhar muito mais coisas, ou coisas mais complexas. Você pode inclusive perguntar à pessoa se ela entendeu o que você está pedindo. Está entendendo? Então a meta-hipnose, ela funciona muito bem para coisas simples. Pare de fumar, você não quer usar drogas, ou você se sente melhor, você vai conseguir, eu consigo fazer, coisas do tipo. O CD de meta-hipnose, ele tem duas tecnologias, não é só meta-hipnose. A primeira parte do CD, naquele momento que ele apresenta, né, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquela fala não tem nenhum significado. A primeira parte do CD são frequências sonoras, são chamados de batimentos bineurais. Nem todo mundo percebe, tipo um chiado do fundo. Isso, o cérebro tem biorritmos, e a batida que tem naquelas frequências é muito semelhante a determinados estados cerebrais. No caso, o estado meditativo, o estado receptivo, aquele próximo a um transe hipnótico, sem ser. Então, na primeira parte, essas frequências induzem você a um estado receptivo e aí começa a meta-hipnose. Então, são duas coisas. O CD, ele só é eficaz para quem não tem problemas auditivos. Porque o meio em que a propaganda subliminar vai entrar é auditivo. Precisa ser um fone estéreo para que o som entre separadamente nos canais. Você vai usar ele, procure na primeira semana, sempre no mesmo horário, que é um período de condicionamento. A gente tem uma certa resistência, todo mundo tem. Alguns mais, outros menos. Mas normalmente em torno de uma semana você já está condicionado. Então durante uma semana, use sempre no mesmo horário. Depois de uma semana, você pode usar no horário que você quiser. É o horário que você precisa, por exemplo. Controle do peso antes da refeição, né?
confiança antes da tarefa, criatividade faz problemas antes de você fazer a palestra, antes de você fazer a apresentação, antes de fazer a prova. Então você vai usar quando necessário. Só na primeira semana, e pode ser qualquer um dos CDs, porque a primeira parte é igual. Não é igual a fala, mas é igual a frequência. Todos eles têm a mesma. Então, tanto faz, você pode usar qualquer um durante uma semana naquele período. Depois, você pode usar qualquer um dos CDs no horário que você quiser. De 6 a 8 horas, depende da suscetibilidade da pessoa. Então, 6 horas depois, você vai ter que ouvir o CD de novo, mais ou menos como uma medicação, reaplicar. Por quê? Como eu falei, essas sugestões são implantadas no seu subconsciente. Vou dar um exemplo. Eu pego uma pessoa qualquer da plateia, um homem, ponho ele em transe clássico e digo: da próxima vez que alguém perguntar seu nome, você vai dizer Samantha. E aí ele acorda, tudo bem, a gente passa um tempo e alguém pergunta: qual o seu nome? Ele: Samantha. Brincadeira, tô brincando. Viu como o impulso é forte? Você não para pra pensar: de onde veio isso? Não, você saiu, escapou. Daqui a pouco uma pessoa pergunta: e qual é o seu nome? Ele: Samantha. Tô brincando. Ele tenta achar uma desculpa, isso, por que eu tô fazendo? Porém, depois de algum tempo, você nota que aquilo é estranho, e quando você nota, aí você faz o quê? Restringe. E à medida que você começa a ter consciência disso, que aquilo não é seu, você normalmente opaca. Por isso que você vai ter que reaplicar. Como esses dos CDs, né, de meta-hipnose, são sugestões positivas, você nem tem tanta reação contrária. Ele tende a durar, depois de algum tempo, durar mais tempo. Porém, no período inicial, principalmente na depressão, você tem que reaplicar certinho de 6 a 6 horas. Então você vai colocar para você ter uma cobertura semelhante a que você usaria numa medicação. Porque alguns CDs são bem sintomáticos e os outros são gerais. Então, ansiedade, por exemplo, 6 a 6 horas você vai ouvir. Não, como eu digo, esses CDs não tratam nada. Nada. Não curam e não tratam. Então, por que eu usaria isso? Novalgina também não cura nada, nem trata. A Novalgina tira a dor. Se você quiser tratar ou curar, dependendo do que for, se for uma infecção, você vai ter que tomar um antibiótico, tá? Então, ela traz alívio dos sintomas. A Novalgina não traz alívio da dor? O CD de meta-hipnose traz alívio dos sintomas da depressão, da ansiedade, etc. Para você se livrar desses sintomas definitivamente, você precisa de psicoterapia, que é retirar a causa desses sintomas existirem. Então, se você está sofrendo de síndrome do pânico, se você está num estado de ansiedade, que te dá angústia, etc., você tem que descobrir qual o conflito que dá origem a esses sintomas. Quando você resolve esse conflito, quando você elimina esse conflito, desaparece. E aí você não precisa nem usar o CD. Porém, durante o processo de terapia ou durante o processo de tratamento, você não vai ficar sofrendo aqueles ataques de pânico, aqueles momentos. Então, normalmente eles te dão uma medicação ansiolítica. Mas a medicação, toda medicação tem efeitos colaterais. A ideia do CD, eles foram criados justamente para você substituir a medicação. Ele tem um efeito muito semelhante a um Lexotan da vida, a uma medicação. Tá? Só que sem os efeitos colaterais, porque ela não é química, ela é fisiológica. É tipo assim, quando você usa bobs no cabelo, né, para ficar com ondas, tá? Seu cabelo não deixou de ser liso. Então, enquanto tiver a marca, ele fica, depois de um tempo ele volta ao normal. É a mesma coisa. Então, se você está num quadro de ansiedade, você ouve o CD, você fica curada? Não. Mas durante 4 a 6 horas, você vai ter um alívio dos sintomas. Bom, esses 2 CDs, anti-estresse, relaxamento e ansiedade, eles aliviam os mesmos sintomas, tá? Angústia respiratória, aquele pânico, aquela sensação que muitas pessoas chamam de ansiedade, os mesmos sintomas, tá? Só que a origem desses é diferente.
A ansiedade, que dá angústia respiratória, aquele nervosismo, aquela coisa toda, tem origem num conflito psicológico que a pessoa tem. Uma coisa dentro da cabeça dela gera o sintoma. O estresse, especificamente, tem os mesmos sintomas. Angústia respiratória, rigidez muscular, dificuldade para dormir, dificuldade para relaxar, em alguns casos até ataques de pânico. Só que não é ansiedade, é estresse. Qual a causa do estresse? Algo totalmente diferente da ansiedade. A ansiedade é um conflito da personalidade. Estresse é excesso de trabalho, excesso de preocupação, que está causando uma sobrecarga sensorial, que dá esses sintomas. Então, o que é que cura a ansiedade? Psicoterapia. O que é que cura o estresse? Férias. Descanso adequado. Então, nem toda pessoa tem a sorte de trabalhar em algo que ela realmente gosta. Muitos têm que trabalhar no que consegue ou no que é possível. Então, você trabalha numa função que você não gosta, com pessoas que não são agradáveis, com o chefe. Tudo isso causa sobrecarga. Se você não tiver uma forma de lidar com esse estresse, ele vai se acumular e vai produzir esses sintomas. Então, ou você aprende a lidar com esse estresse, ou periodicamente você tira férias para que eles não se acumulem em demasia. Ou então procure uma atividade que você possa lidar com isso. O CD de anti-estresse e relaxamento, ele alivia esses sintomas e permite você descansar. Então, o efeito mais geral dele é: você não consegue dormir, você relaxa e dorme. Você relaxa e descansa. Você aquieta a mente. Tá? Então, ele é o único CD que não tem nenhuma contraindicação. Né? Porque ele é muito suave e ele ajuda a dormir, ajuda a descansar. Ele é semelhante a um sedativo. Tá? Ele faz dormir e descansar. E ele funciona para quem sofre de estresse. Tanto que se você compra o CD de ansiedade e vai escutar, e em vez de melhorar, sente mal, é porque você não é ansioso, você está estressado. Confiança é uma coisa bem óbvia, né? São pessoas que têm aquele pensamento repetido. Não vai dar certo, não vou conseguir, não posso. Então é exatamente o que o nome diz, ele dá confiança. Então tem pessoas que elas se auto-sabotam, né? Ela vai fazer uma coisa e começa: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer. Então ele faz exatamente o oposto. Eu vou conseguir, eu posso, eu consigo, tudo o que eu quiser. Então são mensagens desse tipo que você coloca no subconsciente. Então, antes de você realizar o trabalho que você quer realizar, antes de ir para a meta que você quer, você ouve o CD e ele é um estimulante. Por isso, esse CD é um dos poucos contraindicados para você ouvir antes de dormir. Porque como ele funciona como estimulante, muitas pessoas, aquelas mais sensíveis, relataram insônia. Não todos, mas como um número expressivo de pessoas sensíveis relatou isso. Então o de confiança não é indicado antes de dormir, porque ele é um estimulante. As pessoas sempre perguntam: eu vou emagrecer? Depende, tá? E ele não serve só para obesidade. Ele tanto serve para obesidade como para anorexia e bulimia. E ele cura? Não. Ele trata a ansiedade que se manifesta em transtornos alimentares. Por exemplo, se você come erradamente, só uma nutricionista pode lhe ajudar. Porque você come errado, a nutricionista vai ajudar você a comer corretamente. Então, para quem tem problemas de sobrepeso, porque acostumou-se a comer demais, come errado, come em horas erradas, não vai fazer nenhuma diferença. Ele trata pessoas ansiosas, em que essa ansiedade se manifesta no transtorno alimentar. Você come normalmente, mas quando está nervosa ou come excessivamente, então você está normal, aí você vai ter um momento de estresse, um momento de ansiedade e você come 5 pacotes de biscoito ou 3 quilos de sorvete. Ou o contrário também, come e vomita, ou deixa de comer absolutamente. Então ele trata transtorno de ansiedade cujo sintoma se manifesta no peso. Então é para isso que ele faz. Então ele não serve para emagrecer, tá? Agora, se você é muito ansiosa e essa ansiedade tende a se manifestar em transtorno alimentar, sim, você vai perder muito peso, porque você vai deixar de ter esses sintomas nesses momentos.
Então o CD de controle de peso não é necessariamente para ser usado antes da alimentação. E sim, por exemplo, nervosismo que deu fome, uma fome horrível. Ou tem gente que come muito e vomita, que é no caso da bulimia, tá? Nos dois casos, ela vai perceber o momento em que isso acontece, ela ouve o CD. A depressão é exatamente a depressão. A ideia do CD é você substituir um antidepressivo ou diminuir, porque tem pessoas que são difíceis de lidar com os antidepressivos. Tem algumas pessoas que têm... Quando esse na verdade foi o primeiro criado, justamente pessoas que tinham sensibilidade estomacal e não estavam conseguindo usar a medicação. Então o primeiro desses CDs que foi feito foi esse de depressão, justamente porque a filha do autor não estava podendo utilizar os remédios. Então ele, com um amigo, né, montou esse material e para a filha usar, né? E aí que eu falei, 6 horas, aquela coisa toda, e ele tem uma função antidepressiva. Agora, antes, mas eu usei e não senti diferença. Gente, da mesma maneira que a depressão e a medicação, você tem vários tipos de depressões e você tem medicamentos apropriados ou não, então o CD vai tratar um tipo de depressão, tá? Se não tratar, aí você vai ter que procurar um profissional, tá? Mas em geral, para um tipo delas, ele tem um efeito fantástico, estupendo. E nos outros ele alivia, o que permite você diminuir a intensidade da medicação. Então, a pessoa pergunta, eu vou ficar mais criativo, vou pintar? Não, ele não produz criatividade. Esses nomes são estranhos, mas na verdade ele alivia um sintoma específico de ansiedade. Tem gente cuja ansiedade se manifesta em bloqueio criativo. Por exemplo, você estuda para a prova, estuda. Chega na hora, esquece tudo. É Alzheimer? Não. É um bloqueio criativo. Qual a causa desse bloqueio? Ansiedade. Então, todos os CDs tratam a ansiedade que se manifesta em sintomas específicos, no caso. Bloqueio criativo. Então, você se prepara para a apresentação, chega lá na frente e dá um branco. É um problema de memória? Não. É ansiedade. Então, o CD, Criatividade Faça os Problemas, ele trata o bloqueio criativo mediado pela ansiedade. Esse é baixa autoestima. Confiança, as pessoas dizem, não é a mesma coisa que confiança? Não. Confiança é, eu não vou conseguir, eu não posso. Qualidade é baixa autoestima. Eu não valho nada. Eu não sou ninguém. Ou coisa parecida. Então, dá autoestima. Eu sou uma pessoa importante. Eu sou uma pessoa capaz. Eu sou uma pessoa inteligente. Então, são coisas assim, né? Esse também. Eu sou tímido. Não vai ajudar. Porque timidez é um traço de caráter, tá? Esse CD trata a ansiedade que se manifesta como fobia social, tá? Pessoas tímidas são pessoas que não gostam de ser o centro das atenções. Ou pessoas antissociais não gostam de outras pessoas. Isso é um traço de caráter. Transtorno de ansiedade se manifesta em fobia social é o seguinte, você está lá no meio das pessoas, tem problema. Alguém bota um microfone na sua cara e você tem um ataque de pânico. Ou alguém, você vai ter que ir lá na frente falar alguma coisa. Não dá bloqueio criativo, você tem medo do palco. Você pode dar um aviso para todas as pessoas da sala individualmente, mas se reunir um montão de gente na sua frente, você entra no estado de fobia social. Então ele trata a ansiedade que se manifesta em fobia social. Tem pessoas, por exemplo, você explica uma coisa, para uma pessoa na conversa com poucas pessoas, ela explica perfeitamente bem. Ou seja, ela não tem problema de falar com outras pessoas, então não é timidez. Ela não tem medo de pessoas, então não é social. Então ela fala normalmente. Mas quando você bota ela no centro das atenções, com várias pessoas em volta, ela entra em pânico. Aí ela tem bloqueio. É bloqueio criativo? Não. Angústia. Tanto ela pode estar falando como não está falando nada. Se todo mundo olhar para ela, ela entra em estado de ansiedade. Então é a ansiedade que se manifesta em fobia social. Esse também, meu filho é muito bravo. Não vai fazer nenhuma diferença. Ele não trata características de caráter, tá? Não ajuda psicopatas, nem nada que o parecido. Ele trata a ansiedade
que se manifesta como agressividade. Já ouviram aquela célebre frase, né? A melhor defesa é o ataque? Então tem pessoas que quando estão ansiosas ficam agressivas. Então você manda ela ir lá na frente para falar com as pessoas. Ela vai, tá nervosa, tá ansiosa. E aí ela é agressiva. Vocês! Aí a pessoa, nossa, que pessoa prepotente. Não, ela tá com medo de vocês. Então tem pessoas quando acuadas se tornam agressivas. Então se ela não estiver nervosa, ansiosa, ela é uma pessoa pacífica. Então ela não é naturalmente agressiva. Então esse CD não torna pessoas agressivas mansas. De jeito nenhum. Ele trata a ansiedade que se manifesta em agressividade. É mais ou menos um gato bem dócil que foi encurralado em algum lugar e fica agressivo. Ele normalmente é calmo, mas o medo, a angústia fez ele ficar assim. Então ele trata a ansiedade que se manifesta em agressividade. Exatamente. Por exemplo, eu estou com pneumonia. Vai me ajudar? Não. Gripe, catapora? Não. Ele trata transtornos de ansiedade que baixam a imunidade. Tá? Tem pessoas, por exemplo, já deve ter ouvido falar, né? Um casamento de 60 anos. Um cônjuge morreu, um mês depois o outro morre. Aí lá no diagnóstico, morreu de pneumonia. Não, morreu de tristeza. A tristeza muito intensa diminuiu as suas respostas imunológicas e ele fez uma infecção oportunista. Então tem pessoas que estão assim, né? Sua diabetes está totalmente controlada, está tudo direitinho, está tomando medicação, está fazendo dieta, está absolutamente controlada. Aí você entra no estado de ansiedade por algum motivo qualquer. Seu filho está se separando, você vai perder o emprego, entra no estado de ansiedade e sua diabetes vai para o espaço. E não tem medicação que dê jeito. Então o problema não é a diabetes, o problema é emocional. Tanto que em muitos casos de pressão alta, o diabetes, as pessoas dão ansiolíticos e controla a pressão. Ou seja, o problema dela não é fisiológico, é emocional. Então o CD trata transtornos funcionais mediados pela ansiedade. Então, você está tomando a medicação para pressão, está tudo bem. E aí tomou um choque qualquer e sua pressão dispara, a medicação às vezes não ajuda. Você tem que controlar emocional. Então esse CD é para isso. Então pessoas que estão num quadro depressivo e estão fazendo infecções oportunistas, infecções de repetição. Ele também age muito bem para fibromialgia, que tem um componente emocional forte. Qualquer tipo de doença física, crônica ou aguda, que tem um forte componente emocional, se beneficia desse CD. Isso daí, as pessoas perguntam, eu vou ficar mais organizada? Não, ele não trata organização, arrumação, nada disso. Ele trata um sintoma específico de ansiedade, que é procrastinação neurótica. O que é isso? Você tem um serviço para fazer, nem faz, nem deixa de pensar sobre isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Você não esqueceu, está ali na sua mente. Por que você não faz e acaba com isso? Por exemplo, você tem um negócio para fazer, faz logo e está livre. Mas não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não dorme, tem problema, não, mas também não faz. Isso é ansiedade. Existe algum conflito aí, ou você está com medo do final, ou está com medo de não dar certo, ou está com medo de não conseguir, e aí você fica adiando. Tá? Esse é um processo ansioso, tá? Até neurótico. Então você faz isso, que é uma maneira de não enfrentar a situação. Só que ao mesmo tempo você tem angústia, você não dorme. Você tem o serviço para fazer, fica tão preocupado que não dorme, mas também não faz. O que lhe permitiria ficar livre. Às vezes deixa para o último minuto e depois você passou um período grande de angústia. Esse CD trata especificamente este sintoma, procrastinação neurótica. Então você tem um serviço, aquilo está te angustiando. Você escuta o CD, normalmente você alivia esse sintoma e faz o serviço. Então esse aí é bem específico, né? Você só vai usar quando dentro dessa situação. Então você começa, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que estudar para a prova. Você fica falando isso, mas não faz. O CD vai te ajudar profundamente. Serviço, trabalho. Agora, para você não sentir isso, você tem que descobrir por que você está fazendo isso. E o CD só vai aliviar os sintomas. Então, se você escuta o CD, alivia o sintoma. Mas se você não fizer o trabalho, você vai estar livre para fazer ou não. Eles voltam.
Para você se livrar de vez, você tem que resolver seu conflito. Qual é o problema? Esse também. Quebrou a perna? Não, o CD não vai te ajudar. Você está com dor de dente? Também não ajuda. Ele trata manifestações dolorosas mediadas pela ansiedade. Então tem pessoas que quando ficam ansiosas têm enxaqueca. É uma enxaqueca nervosa que chama. Então a ansiedade dispara essa dor. Tá? Tem pessoas que têm crise de coluna, crise de ciático. Então basicamente dores musculares intensas, dores articulares, são mediadas por processos emocionais. Tá? Então ele trata dor de origem psicogênica. Tá? Tem gente que tem dor abdominal, tem gente que fica tão tenso que tem dores musculares. Tá? Ela até tem uma aparência calma, ela está ansiosa e ela não manifesta. Por exemplo, normalmente as pessoas que sofrem de dor psicogênica, elas pegam e introjetam a ansiedade muito fortemente. Então a pessoa ansiosa, ela tem uma respiração angustiosa, você tem uma manifestação comportamental. As pessoas que fazem dor psicogênica, normalmente o que elas fazem? Elas seguram a ansiedade de tal maneira que introjeta, que ela manifesta de maneira muscular ou articular. Então ela não tem angústia respiratória, mas tem dor. Dor de cabeça, dor abdominal, cãibras, coisas assim. Então são dores psicogênicas. Basicamente enxaquecas, até quadros alérgicos você pode fazer para a dor. Esse é bem óbvio também, né? Mas algumas pessoas, por exemplo, a mãe chega, se meu filho usar sem saber, vai funcionar? Olha só, como eu falei, essas são sugestões simples, justamente para que você não tenha tanta resistência. Então o primeiro passo é a pessoa querer parar de fumar, tá? Mas ela alivia o sintoma. Então alguém está fazendo um tratamento para parar de fumar. Às vezes você usa a nicotina e tira a dependência, você usa aqueles chicletes, usa os patches. Ele é necessário, porque você pode até tirar à vontade, mas ele vai fazer uma reação pela falta da nicotina. Então o ideal é você comprar um médico. Então ele vai fazer o papel de um Lexotan, papel de um ansiolítico, um sedativo para você. Que tem gente que está tentando parar de fumar e tem insônia, não consegue dormir, não consegue relaxar, tem um monte de coisas. E aí o CD ele alivia esses sintomas, tá? Então ele não faz você largar o fumo, ele alivia os sintomas da abstinência. Mesma coisa, você é viciado em Lexotan. Quando você para, você tem sintomas de abstinência. Angústia, ataques de pânico, por quê? A falta da droga. Então, ele não vai fazer você largar o remédio, largar a cocaína, ou largar o que você esteja tentando largar. Ele vai aliviar os sintomas da abstinência. E esse CD é particularmente eficaz porque pessoas que estão fazendo tratamento de abstinência com drogas não podem usar outras drogas para aliviar isso. Então, pensa bem. Se você for fazer uma desintoxicação por causa de cocaína, por exemplo, que remédio você vai dar para a pessoa relaxar? Então, o que relataram é que esse CD é muito útil em clínicas de reabilitação, porque ele ajuda a pessoa que está tentando largar as drogas a dormir, a descansar, etc. Coisa que não acontece por causa da síndrome de abstinência. Como eu disse, nenhum desses CDs cura nada. Ele só alivia os sintomas. Então, a pessoa largou qualquer tipo de droga e está angustiada, tem ataques de pânico, tem insônia, tem coisas desse tipo, esse CD é muito útil. Então ele não faz você largar as drogas. Ele ajuda você a largar as drogas. Esse é o único CD que não tem hipnose. Apesar do nome, porque ele é um conjunto, né? Esse CD, ele só tem as frequências sonoras, né? Os batimentos bineurais que induzem você a um estado receptivo. E a música? A música é para esconder os batimentos bineurais, as frequências. Porque se só tivesse frequência, para alguns seria um CD vazio e um CD com chiado de fundo. Então a música está lá para esconder essas frequências. Para que serve esse CD? Serve para você fazer sua meditação, sua visualização terapêutica. Tem pessoas que são muito dispersivas. Eu não consigo, eu saio, eu não consigo seguir. Então esse CD, ele vai te deixar no estado receptivo. Eu tenho tendência a dispersar minha atenção quando estou estudando para a prova.
Então esse CD vai te focar, tá? Ele vai ajudar você a memorizar, a estudar, ou meditar, ou fazer uma visualização terapêutica, o que você quiser. Então ele serve como trilha sonora de qualquer tipo de terapia que você queira realizar, ou mesmo para estudos, assim. Não é aconselhável. Por quê? As crianças são mais suscetíveis à hipnose do que os adultos. As crianças são muito imaginativas e elas reagem muito fortemente à hipnose. Então, quando a criança, por exemplo, está agressiva, você exceder ela muito comportamento, ela pode estar escondendo um abuso ou uma outra coisa. Então, o ideal é usar o CD com criança tem acompanhamento de um psicoterapeuta. Então, ele está fazendo tratamento, aí diz, olha, eu posso usar isso em vez de medicação, coisa e tal, só com a supervisão de um profissional. O único CD que não tem contraindicação é o anti-estresse e relaxamento, porque ele é para descansar, para dormir. Tá? Agora, os outros, somente com acompanhamento de um terapeuta. Algumas pessoas perguntaram se eu posso botar o CD no meu iPhone, no meu gravador digital, coisa assim. Olha só, poder pode. O problema é o formato. Isso eu estou passando para vocês o que o engenheiro responsável passou para mim, né? Quando você bota em MP3, você comprime o tamanho do arquivo, eu não sei se estou dizendo isso corretamente, você comprime e com isso você perde os silêncios, os espaços. Porque no caso do CD de meta-hipnose, tanto o silêncio quanto o som fazem parte do tratamento. Não é o indicado, não. Né? Porque é propaganda subliminar, tem a sugestão, tem que entrar. Então, a frequência sonora até funciona, você relaxa. Agora, não se beneficia da hipnose. Por exemplo, eu falei, confiança é um estimulante, ansiedade já é mais sedativo. Então, não use ansiedade antes de dirigir, por exemplo, operar máquinas. Da mesma maneira do Lexotan. Lembra? Não use antes de dirigir, operar máquinas, etc. Confiança antes de dormir não é bom, porque ele dá insônia. Mas eu posso usar isso ao longo do dia? Pode. Se você separar, você pode usar mais de um ao longo do dia. Mas não sequência assim, que se são antagônicos, não funciona muito bem.